Muito bem, senhoras e senhores, agora 5h30 da manhã, episódio novo de Loki saiu e nós precisamos muito falar sobre esse episódio tão decisivo e tão revelador aqui no Dimensão Zero. Muito bem, sejam muito bem-vindos aí à Dimensão Zero. Vamos falar aqui sobre o quarto episódio de Loki, antepenúltimo episódio, porque na próxima quarta-feira já é aí o penúltimo episódio de Loki. Serão 6 episódios dessa série tão maravilhosa e esse episódio é muito, mas muito revelador. Mas antes disso, já tenho que pedir, vai aqui já curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo, se inscreve no Dimensão Zero porque me ajuda muito e não te custa nada, viu? Bora falar sobre esse episódio de Loki então, dessa forma um pouco mais crua aqui no Dimensão Zero. Tem muita coisa rolando, tem Shang-Chi saindo, tem Viúva Negra que sai na próxima semana, se eu não me engano, ou na próxima ainda, mas tem muita coisa saindo, tem muita coisa pra gente conversar aqui. Prometo em breve a gente falar sobre tudo isso, conversar mais sobre Viúva Negra, conversar mais sobre Shang-Chi por aqui e sobre tudo que tá saindo em HBO Max no Brasil. Tem muita coisa pra gente comentar, mas bora falar sobre esse episódio de Loki, que é o antepenúltimo episódio, como eu disse, e é muito interessante os pontos que são levantados, né? Lembrando que esse vídeo terá alguns spoilers aí do episódio pra gente poder comentar e começar até a teorizar um pouco sobre o futuro, né? Sobre tudo que pode acontecer nesse universo tão maravilhoso e que a Marvel consegue trazer com tantos detalhes pra gente. Bom, o episódio começa então mostrando ali uma criança, Loki, que é na verdade a Sylvie, na realidade dela, em Asgard e tudo mais, e chega a Ravonna, que é a juíza na atualidade, mas que na época ainda era uma soldado, e para poder capturar essa variante do Loki em si. Não é explicado exatamente o porquê disso, por que essa variante é perigosa, é uma criança que tá ali brincando, então por que a TVA sempre teve essa coisa com a Sylvie? É uma coisa com a Sylvie ou é uma coisa com os Lokis em si, né? As variantes. Porque qual o sentido delas, da TVA ir capturar uma variante do Loki que realmente não estava fazendo nada, que realmente não estava influenciando na linha temporal, entende? Por qual motivo? Qual que é a importância desses Lokis? Então fica em aberto pra gente, porque mostra o passado e mostra que a TVA resetou aquela realidade, ou seja, desde criança a Sylvie viaja por todos os multiversos ali se escondendo da TVA. Ou seja, alguma coisa aconteceu para ela estar ali viajando nesses universos e alguma coisa aconteceu para a TVA ter que resetar a realidade dela. Por que isso aconteceu? É uma incógnita, né? Eu acho que é bom a gente esperar o próximo episódio, porque no próximo episódio nós teremos ali um confronto entre a Sylvie e a Ravonna, né, a juíza, e vai ser interessante ver esse confronto dessas duas. Eu acho que tudo isso será muito bem explicado. Uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto eu tava falando isso e tem a possibilidade, seria isso aí uma teoria muito louca, de que a realidade em que a Sylvie estava, né, a realidade que a Sylvie nasceu e foi capturada naquela Asgard, na verdade, quando foi resetada, por exemplo, trouxe a realidade do Loki, né? Então a Sylvie com o Loki serem da mesma realidade. A Sylvie ser a realidade do Loki antes de ser resetada, entendeu? É só uma teoria que eu já joguei aí. Vai que cola, né? Aí você viu primeiro aqui, entendeu? Você compartilha com seus amigos tudo, né? Seguindo isso, nós temos que falar da TVA. Vou pular alguns pontos do episódio, obviamente, eu quero que você tenha uma experiência do episódio, mas vamos falar sobre alguns pontos da TVA, né? Começa a ruir. A TVA começa a ruir nesse momento. A TVA começa a acabar, assim. Por quê? Porque desde o começo do episódio, alguns dos personagens, alguns dos membros da TVA começam a desconfiar e a descobrir verdadeiras coisas que foram omitidas deles, por exemplo. A C20 descobre em 2 episódios atrás, então, que ela é uma variante, que ela tinha um passado, que ela foi capturada pela TVA, com ali a ilusão, com a mexida na mente que a Sylvie faz nela. A B15 também descobre, não é mostrado isso no episódio anterior, mas há 2 episódios atrás, a B15, né, que é a soldado ali, que realmente
parece que manda em tudo, parece que é uma general ali, ela também é encantada pela Sylvie, e nesse episódio ela realmente saca que ela era feliz na realidade dela, que ela é uma variante, que a TVA tirou ela dessa realidade. E obviamente o Mobius também descobre isso, o Locke fala isso pra ele, e ao mesmo tempo ele descobre que a TVA fez questão de apagar a C-20, aquela primeira soldada que nós conversamos e que nós vimos ali que teve a mente bagunçada pela Sylvie, porque ela realmente trouxe essa questão à tona, de todo mundo que está ali na TVA ser uma variante e não criado pelos Guardiões do Tempo, como realmente foi dito pela TVA para essas pessoas, para esses funcionários, né? Mas aí entramos numa questão. Quem manipula quem, exatamente? Porque nós temos ali a juíza, a Ravonna, como alguém que controla tudo ali. Mas ao mesmo tempo, ela está cumprindo ordens cegamente trazidas pelos Guardiões do Tempo, ou ela sabe de tudo o que está acontecendo e ela mesma está ali mandando em tudo e criando toda essa história. Porque o diálogo no meio do episódio entre a Ravonna e o Mobius traz mais uma vez aquela incerteza dos Guardiões do Tempo, né? Toda vez que a Ravonna vai falar sobre os Guardiões do Tempo, ela fala como uma coisa muito acessível, muito pequena, que para mim não cola com a questão do que é apresentado como os Guardiões do Tempo. São seres que conseguiram fazer uma linha do tempo sagrada, encerrando os multiversos. É isso que é colocado pra gente. Só que toda vez que a juíza Ravonna fala sobre eles, é como se eles fossem muito acessíveis, muito pequeno. Não fica muito legal toda vez que a Ravonna fala sobre eles, e mais uma vez nós temos isso nesse episódio. Então, o que está controlando o quê? Dessa parte do episódio, no meio do episódio, nós já meio que sabemos, nós já começamos a sacar, mais uma vez, de que não seria ali os Guardiões do Tempo por trás disso tudo. Pode ser alguém maior, sim, não acho que seja só a juíza, mas seja alguém maior, mas não Guardiões do Tempo, né? E vamos ver o desenrolar disso mais pra frente no episódio, que é quando nós temos a batalha final dentro ali da sala onde estão os Guardiões do Tempo, né? No começo do episódio já vemos um vislumbre deles, que é uma coisa meio robótica, meio ventríloco ali dentro daquela sala, meio que bonecos iluminados e tudo mais. E aí nós temos uma batalha ali dentro no final, porque os Guardiões do Tempo querem ver o fim, querem ver eles apagando os Locks, né? Tanto a Sylvie quanto o nosso Loki, o Tom Hiddleston. Mas aí acontece toda a batalha, a B-15, ela volta ali e começa a libertar os Locks, e eles começam a brigar com todo mundo ali, com os guardas e com a Ravonna, com a juíza, e no final é descoberto ali que na verdade os Guardiões do Tempo são ciborgues, né? São robôs ali, são realmente ventrílocos, são realmente bonecos. O que é muito estranho por conta da Ravonna, porque quando nós temos essa cena, repare que a Ravonna entra com muita devoção àqueles robôs, ou realmente mostra isso. Ela realmente conversa com eles, ela realmente meio que acredita neles. Então, algo está por trás daquilo. E eu não acredito que seja a Ravonna mais uma vez. Ela, na minha opinião, eu acho que ela acreditava cegamente nisso, ou ela está cega por alguma coisa. E nesse momento, senhoras e senhores, nós podemos ali começar a cravar que nós teremos o Kang. E dessa vez não são pontos abstratos como, por exemplo, o Mephisto. Toda vez que nós pensamos agora sobre algum vilão novo no MCU ou uma grande reviravolta, vai vir esse estigma lá de WandaVision com a questão do Mephisto, que todo mundo acreditava que ia aparecer e no final não apareceu. Dessa vez, Kang é muito possível de estar ali, de realmente estar por trás disso tudo. Por vários motivos. Primeiro porque a Ravonna nos quadrinhos é meio que apaixonada pelo Kang e trabalha junto com ele. O Kang tem tudo a ver com multiversos, ele vai aparecer em Homem-Formiga, então assim,
tudo leva a crer que realmente nós podemos ter o Kang ali como o grande articulador disso tudo, né? E é essa a questão do nosso próximo ponto. Quem é o verdadeiro vilão disso tudo? É a Juíza? É o Kang? Porque assim, a Juíza, pelo que é apresentado no começo do episódio, ela também é uma variante, então ela não poderia ser ali a comandante disso tudo, ela é apenas mais uma peça no tabuleiro. Quem está por trás disso tudo? Essa é a pergunta essencial dessa série. Quem é o vilão? Nós só vamos descobrir o vilão dessa série no final da série, como está sendo colocado, como foi colocado em WandaVision e como está sendo colocado mais uma vez aqui agora. Você passa a série sem conhecer o vilão e no final você conhece esse grande vilão que pode, ou não, como que é o caso de WandaVision, ser muito, muito importante para o futuro próximo da Marvel. E há uma teoria na internet falando que a Juíza é, na verdade, o Kang. Dessa teoria, eu discordo. Eu acho que essa teoria não tem meio que sentido e poderia ser um furo do roteiro, porque a Juíza é apresentada como uma variante quando ela era ainda uma soldada, e agora não tem sentido colocar ela como sendo Kang, não tem... Na minha cabeça não funciona. Então, essa é uma questão muito importante. E a partir desse momento, tem algumas questões que nós podemos colocar pro próximo episódio de Loki. O primeiro é qual a importância da Sylvie, qual a importância dos Lokis em geral para a TVA. Porque a TVA, não com o Loki do Tom Hiddleston, que realmente ali, querendo ou não, quebrou a linha temporal, né? Se tornou uma variante ali. Mas a Sylvie, qual que é a importância da Sylvie para a TVA caçar ela desde criança? Essa é uma grande questão. A segunda questão que nós vamos ver nos próximos 2 episódios, principalmente no próximo episódio, é a queda da TVA. A TVA ruiu nesse momento. Nós temos realmente ali todo mundo descobrindo o que a TVA é, ou o que a TVA não é, no caso, que a TVA não mostra ser. Então nós vamos ver a queda da TVA no próximo episódio. E isso é muito legal. É muito legal ver toda essa instituição e descobrir realmente o que é essa instituição, né? E também nós vamos descobrir o que realmente essa história é, e podemos descobrir o que é essa instituição no próximo episódio, com o interrogatório que a Sylvie fará na Ravonna, na Juíza. No final do episódio ela captura a Juíza ali e ela fará um interrogatório. Ela fala que não vai acabar com a Juíza, para realmente conversar e entender tudo que está acontecendo ali na TVA, por que a TVA existe, por que a TVA faz as coisas que fazem. E nesse momento eu acho que também nós podemos descobrir quem é o próximo vilão. Então são essas 4 questões que nós podemos ali esperar no próximo episódio de Loki. E aí nós entramos na cena pós-crédito. Tá? Tem uma cena pós-crédito, isso é muito, muito importante, porque é uma cena muito, muito, muito importante. Vou falar sobre ela agora. Se você não quiser assistir, pode pausar esse vídeo depois que você assistiu o episódio de Loki. Volte aqui que nós conversamos mais sobre essa cena pós-créditos. Bom, cena pós-créditos, nós temos o Loki reaparecendo. Ele foi ali apagado pela Juíza na batalha final e ele reaparece nessa parte, nessa cena pós-créditos, nesse universo, digamos assim. Nesse universo ele conversa com outros 4 Lokis. Tem um Loki que parece ser um mestre de armas ali, um Loki senhor, um Loki velho, e muito mais cartunesco, um Loki jovem e um Loki jacaré. Sim, tem 4 Lokis ali, e eles dizem que para a sobrevivência do Loki ele precisa ir com eles. E acaba a cena, entendeu? Essa é a questão que pode ser colocada. Nós teremos uma rebelião na TVA com a ajuda de todos os Lokis, desses Lokis que estão nesse universo. O que esses Lokis estão fazendo ali? Eles já foram apagados pela TVA e por isso eles estão ali? Eu gostei muito disso. Eu gostei muito dessa visão dos outros Lokis. Estava esperando, né, muito mais Lokis desse universo, porque nós temos então, até então nós só tínhamos visto o Loki do Tom Hiddleston e a Sylvie, né, esses 2 Lokis, não tínhamos visto mais Lokis, então é interessante ver essa concepção de várias realidades, de vários multiversos, agora em ação. A diferença dos multiversos, a diferença dos personagens, a diferença do mesmo personagem dentro de uma outra realidade, é muito legal de se ver, porque isso remete muito a quadrinhos, aquela forma diferente para o mesmo personagem. É muito lindo, é muito
perfeito de se ver essa cena. E aí nós caímos na última questão desse vídeo, que é o Mobius. O Mobius também ele foi ali apagado pela Ravonna no meio do episódio por começar a acreditar no Loki e ajudar o Loki. Então quer dizer que o Mobius pode realmente estar em uma outra realidade só dele, com outras variantes do Mobius? Seria interessante de ver. Imagina, nós vemos todas essas variantes trabalhando junto com os personagens que nós conhecemos, que estão ali na nossa linha temporal que nós estamos acompanhando a série. Imagina que bacana tudo isso. Bom, foi isso. Episódio 4 de Loki, muito revelador, muito importante pra série, muito importante pra todo o universo que vai se seguir nos próximos filmes e séries da Marvel. Um episódio muito bom, de alta qualidade. Assista Loki no Disney Plus. E lembrando, você me ajuda muito curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. Não te custa nada e me ajuda muito, viu? Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Semana que vem estamos de volta com o review do 5º episódio de Loki, viu? Tenham todos uma excelente semana, um excelente dia. Beijinhos. Tchau, tchau.